aqui. Então, está sendo gravado aqui. Se caso der algum problema, alguma coisa assim, depois eu deixo essa aula gravada também, tá? Que ultimamente está travando um pouco aqui. Bem, hoje na aula a gente vai entender um pouquinho do processo de curva de nível e as noções de corte e aterro e um pouquinho de talude, que é para a gente fechar os nossos conteúdos. Eu vou deixar sem o vídeo, sem eu aparecer aqui, porque senão vai travar, tá, gente? Aqui tá com delay aqui. Bem, qual que é a ideia? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho dos conteúdos de como que a gente pensa a curva de nível, né? Como que a gente faz o cálculo de curva de nível e como que a gente pode pensar as noções de corte e aterro. A gente já viu isso na aula passada, um pouquinho da noção de corte e aterro, mas a gente não viu a parte de cálculo. Não se assustem com essa imagem, na verdade o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, né? Às vezes a gente tem um terreno e eu tenho lá, que nem a gente desenhou na aula de nivelamento geométrico, né? Vou pegar aqui uma canetinha. Então vamos pensar que você tem um terreno. E aí, dentro desse terreno, eu quero calcular os valores de um ponto cotado. Eu quero calcular, às vezes, o valor de uma curva de nível, por exemplo, deste terreno, né? Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, às vezes eu tenho esse ponto aqui e um outro ponto aqui. E eu sei os valores desses dois valores de cota. A cota do ponto A, eu tenho um valor aqui específico, então esse CM aí seria esse pontinho vermelho aqui. E eu tenho... Eu só vou pedir para desligar o áudio, senão vai atrapalhar um pouquinho, tá, gente? Só toma cuidado. E eu tenho um outro CM do outro lado, lá do outro lado. Vamos ver se... Opa, hoje aqui o negócio está travando. Eu tenho aqui um ponto CM e um outro ponto CM, que é o que está mostrando aqui, né? E às vezes você quer calcular um ponto de uma coordenada no meio desses dois valores. Por exemplo, aqui no meio, entre esses dois valores de coordenada CM, que é o que ele está chamando ali de CI. Dá para fazer isso? Dá. A gente consegue fazer isso. Para fazer essa conta, para achar esse valor aqui de CI, por exemplo, achar quanto que vale esse valor de coordenada, a partir de dois valores, por exemplo, vamos dizer que aqui vale 52 metros, a curva 52 está passando aqui. E aqui vamos dizer que está passando a curva, vou fazer uma conta rápida, 49, e eu quero saber o valor do CI. É possível calcular aqui quanto que vale, sabendo que aqui passa uma curva de nível, aqui passa a curva de 49 metros, aqui passa a curva de 51, e aí eu quero saber o valor dessa curva. É possível? É sim. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por uma regra de 3, composta, que é essas equações aqui de baixo. Eu não vou fazer a conta aqui agora, mas é possível fazer esse cálculo levando em consideração isso daqui, ó, que nós chamamos de distância horizontal. Então, uma vez que eu tenho, deixa eu diminuir um pouquinho a linha aqui, uma vez que eu tenho essas distâncias horizontais, essas distâncias horizontais entre os pontos CM e entre o ponto CI, CM, por exemplo, se você perceber, nesse desenho aqui do lado, eu tenho dois triângulos. Então, eu tenho esse triângulo CMA, CI, e eu tenho um triângulo CMB, CM. Então, eu tenho dois triângulos aqui, ó. Quando eu tenho esses dois triângulos, eu posso usar a semelhança de triângulo para fazer o cálculo da curva de nível. Eu não vou fazer a conta agora, que a gente vai fazer ela um pouquinho mais lá para frente. Mas é uma forma da gente achar um valor de cota no campo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um levantamento, achei esse valor de 49, achei esse valor de 51, com dois valores que eu calculei e sabendo as distâncias horizontais, eu consigo calcular qualquer valor de cota dentro dessa linha. Então, se às vezes eu quero saber onde passa uma curva de nível, sabendo que a 49 está passando aqui e a 51 está passando aqui, eu posso achar, por exemplo, a 50, a 50,5 ou a 49,5 e saber onde que ela está passando dentro desse terreno. Isso é uma forma da gente fazer o cálculo para a curva de nível. Existe uma outra forma de cálculo que é por plano cotado, que é o que a gente vai trabalhar na aula. Quando a gente faz por plano cotado, basicamente é o seguinte. Se você reparar aqui, ó, eu tenho o resultado, que é esse desenho, e aqui eu tenho um levantamento.
Então, todos esses valores aqui, esses pontinhos azuis, são valores calculados pelos levantamentos. Os levantamentos que calcularam esses valores que vocês estão vendo aí em azul. Então, por exemplo, o 17, que mais? O 16,6, o 15,7, todos esses valores dessas bolinhas azuis são calculados em um determinado levantamento. Nós chamamos isso daqui de, é uma malha, né? Mas a gente chama isso aqui de gabarito. Então, a partir desse gabarito, com esses valores de altitude ou de cota, que é tudo valor altimétrico, tá, gente? 17, 18, não é distância horizontal, distância percorrida, mas sim de altura. Então, aqui vale 17 metros de altura, 17,5, assim por diante. A partir do momento que eu tenho essa grade, eu consigo pegar agora e descobrir, por exemplo, valores verdadeiros. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia dizer aqui que nessa pontinha aqui está passando a curva 16, aqui está 17, por exemplo. Então, aqui está passando a curva de nível 17, essa curvinha aqui em laranja. Então, toda essa curvinha aqui está passando a curva 17. Se você reparar, ó, aqui está entre 17 e 15. Então, em algum lugar dentro dessa linha está a curva 17. Então, a gente descobre aonde é esse lugar e começa a fazer o desenho da curva 17. Isso é uma forma da gente desenhar a curva de nível dentro do terreno, né? A gente faz esse gabarito e a partir desse gabarito eu vou desenhando as minhas curvas de nível. Então, por exemplo, se aqui é 17, se estiver andando de 1 em 1, então provavelmente essa curva aqui, ó, é a 18. Então, é o que parece que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, aqui provavelmente a curva de nível é 18. Se você reparar nos valores, ó, aqui está chegando até 19,5. Então, provavelmente essa curva de nível aqui, ó, essa curvinha menor, essa bolinha aqui, provavelmente é a curva de nível 19. E assim por diante, né? Aqui provavelmente deve ser a curva 16. Esse terreno ele é mais alto nesse lado e parece que ele está ficando mais, apesar que ele sobe aqui novamente, ó, ele desceu e subiu de novo, ó, pelo jeito aqui dos valores. Então, por exemplo, aqui, ó, se você parar, é 15,7 até 16. Então, provavelmente aqui está a curva 16, calculada. Agora, se você olhar aqui, ó, você tem aqui 17, do 15,7 ao 17,2. Então, aqui pode ser a 16 novamente, 17, 18 e 19. É o que parece que está acontecendo, né? Então, provavelmente aqui é a curva 16 novamente. Então, aqui eu tenho a curva 17. Depois eu tenho a curva de nível 18. E, por fim, ali, eu tenho a curva de nível 18. Isso, 18, aqui está passando. Na verdade, aqui é a 17, 17,5, me parece. Está passando duas vezes, 17 daqui, ó. É um outro valor aqui. Mas, enfim, você tem aqui valores de curvas de nível. Essas curvas, nós podemos desenhar elas a partir desses gabaritos. Eu tenho aqui um levantamento plano e altimétrico, porque eu sei as distâncias desses quadradinhos. Tipo, esse quadradinho tem 2 metros, 3 metros. E tem os valores altimétricos, são esses valores que você está encontrando aqui, 17,5, 16,6, assim por diante. Então, eu tenho aqui um gabarito, e a partir desse gabarito, eu consigo, então, desenhar aí as minhas curvas de nível. Consigo fazer esse desenho aqui do lado. Essa é uma forma de fazer cálculo de curva de nível, saber como que a gente pode desenhar. Existem alguns tutoriais, por exemplo, ou algumas, como se diz? Algumas funções, por exemplo, em programas, que eles também geram curvas de níveis. Então, tem algumas relações para o AutoCAD para gerar curva de nível. Lá no oitavo semestre, a gente vai trabalhar um ArcGIS e um programa em ambiente de SIG que também gera essas curvas de nível. Então, existem algumas formas mais fáceis de fazer o cálculo das curvas. Mas aqui seria, para quem trabalha com topografia, a primeira coisa que o cara vai fazer é fazer os levantamentos dos pontos cotados no terreno que ele está levantando, né? Então, ele precisa fazer esse levantamento plano, porque essas linhas desses quadrados, e altimétrico, que são esses valores aqui ao redor. Bem, saindo um pouquinho da relação de curva de nível, a gente pode falar um pouquinho sobre os taludes. Os taludes, eles utilizam os valores de curva de nível, eles utilizam as relações de perfil longitudinal e transversal,
e eles utilizam para fazer os cálculos os valores de cota e altitude. Então, o talude, ele é um produto, ele é uma forma de pensamento que sai da planimetria, porque a gente precisa dimensionar isso numa distância, mas também a gente dimensiona isso em relação à altimetria. Então, ele é um produto de um levantamento planaltimétrico. Normalmente, o talude é quando a gente tem uma movimentação no terreno, né? Movimentação de terra. Então, quando a gente precisa construir, por exemplo, é necessário, às vezes, a gente fazer um acerto no nosso terreno, né? Então, normalmente, a gente faz um corte ou um aterro nesse terreno para que a gente possa, por exemplo, criar uma plataforma para que a gente possa fazer uma construção. É claro que essa plataforma ela tem que ser criada para que não tenha, às vezes, que nem eu disse aqui, né? Nenhum risco de escorregamento ou de desmoronamento sobre aquela plataforma que a gente está criando. Para isso, a gente vai criar sempre um talude, né? Que são superfícies inclinadas, né? Resultantes de um corte ou de um aterro, que eles servem basicamente para trazer uma segurança para aquela movimentação de terra que a gente fez na terraplanagem. Então, o talude, ele é um produto dessa movimentação de terra realizada pela terraplanagem. Então, quando a gente faz essa movimentação, seja por um corte, seja por um aterro, nós temos que dimensionar, por exemplo, naquela área um talude. E existem alguns tipos de taludes, né? A gente tem primeiro o talude, é um talude de corte, que é quando eu tiro o solo, né? Então aqui eu tenho um talude de corte. Então quando eu retiro o solo, quando eu faço um corte no meu terreno, eu vou retirar aquele solo de um determinado local. Quando eu retiro esse solo, eu preciso criar uma rampa para que eu não tenha problema, por exemplo, de erosão do solo, de que eu disse ali, né? De escorregamento, alguma coisa em relação a isso. Então, eu preciso criar essa condição para que depois que eu retire esse solo, aquela área se mantenha, né? Então, quando a gente faz esse tipo de construção, quando a gente executa um talude de corte, o que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente pensa qual que é o tipo de terreno que eu tenho lá, qual é o tipo de solo que eu tenho naquela região, que tipo de ambiente eu estou retirando aquele solo, né, ou aquele material. Então, eu posso ter diversos tipos de ambiente, por exemplo, posso ter uma rocha, posso ter seixos, pode ter argila, pode ser areia, pode ser terra vegetal, eu posso ter diversas formas ali, e dependendo do tipo de forma, eu vou pensar numa inclinação diferente desse talude. O talude, então, é essa rampa que a gente cria depois que a gente faz um corte a termo no terreno, para poder acertar esse terreno, às vezes, para criar, por exemplo, esse platô. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando que essa rampa aqui, ó, ela precisa ter uma inclinação que ela não afete a estrutura do local. Então, eu preciso aqui criar uma rampa, uma inclinação. Esse valor aqui, existe um ângulo aqui que eu preciso observar para que esse local ele se mantenha, não cause, por exemplo, uma erosão. Normalmente, quando a gente tem alguns tipos de solo, você pode pensar em inclinações diferentes. Então, que nem eu disse aqui, ó, uma rocha, quando a gente tem, por exemplo, um solo que é um solo basicamente puxoso, você pode não precisa fazer uma inclinação, simplesmente você poderia fazer isso na vertical, você não vai ter problema nenhum em relação a isso, porque é uma rocha. Então, não vai ter problema aí de perder solo, ter erosão, alguma coisa nesse sentido. Dependendo dos outros tipos de solo, cada solo tem uma característica diferente, né? Talvez alguns de vocês já tenham aula de mecânica dos solos, então você vai ver que cada solo tem uma força diferente, ele tem um comportamento diferente. Eu posso ir brincando com essa declividade. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui seixos, que seriam solos um pouco mais rochosos ainda, eu posso trabalhar com uma declividade de 1 para 1. Quando eu tenho um solo mais argiloso, eu posso trabalhar com uma declividade de 4 para 5. Quando eu tenho um solo mais arenoso, eu posso trabalhar com uma declividade de 3 para 5. Quando eu tenho uma terra vegetal, por exemplo, eu posso trabalhar com uma declividade de 1 para 2. Professor, o que é 1 para 1, 4 para 5, 3 para 2, 1 para 2? Isso daqui é a relação da rampa. Então, por exemplo, vamos pegar a terra vegetal, 1 para 2. Então, para cada 1 metro que eu ando na vertical, eu tenho que andar 2 metros na horizontal. Então, só para vocês entenderem, né? Então, se eu tivesse aqui 1 metro na vertical, eu teria que andar aí, basicamente, 2 metros na horizontal. Então, isso, por exemplo, para se eu tivesse aqui uma terra vegetal, né? Então, essa daqui seria a relação aí da inclinação
quando eu tenho, por exemplo, terra vegetal. Isso vai variar com o tipo de solo que eu tenho na área, posso trabalhar com diferentes tipos de inclinação, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui areia, eu poderia trabalhar aqui 3 para 5. Então, cada 3 metros na vertical, daria 5 metros na horizontal. Se eu tivesse argila, cada 4 metros na vertical, daria 5 metros na horizontal. Se eu tenho seixos, posso andar 1 para 1, por exemplo. Para nós aqui, o mais comum, talvez, que você vai encontrar é terra vegetal, que seriam essas terras de barranco, né? Então, você vai andar aí 1 para 2,5, uma regrinha que você pode guardar quando você quiser criar esse talude aqui de corte. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. A gente não vai, aqui tem cálculo por trás dessas relações, né? A gente não vai entrar porque não dá tempo da gente fazer esses cálculos. Mas existe aqui uma relação que a gente precisa observar quando a gente está fazendo um talude de corte ou um talude de AT. Tranquilo, gente? Tudo bem? Em relação aos taludes? Só dando uma passada aqui. Bem, esse seria o talude de corte. A gente pode ir também para o talude de aterro. Quando a gente vai para um talude de aterro, diferente do corte que a gente tirou terra, no aterro a gente vai aterrar. Então, eu preciso entender que eu preciso criar aqui um talude, eu preciso criar uma inclinação agora aqui, que faça com que isso daqui se mantenha estável, essa terra que eu coloquei nesse local. Então, esse talude que eu vou criar aqui, ele tem que ser estável dentro dessa região. Bem, então, quando a gente vai construir, normalmente quando tem cota, a construção tem cota maior do que a superfície, a gente provavelmente vai fazer uma escavação que nós vamos dar um de aterro. Ou que nós chamamos de saia, né? Isso aqui essa crista até o pé seria a nossa saia do talude, né? Então é o nosso próprio talude de aterro. Bem, para esse tipo de talude, normalmente a gente trabalha com duas relações, né? Um talude de aterro aí vai estar numa proporção 2 para 3, ou que a gente chama de 1 para 1,5, ou 1 para 3, né? Então, aqui só para lembrar novamente, né? Cada 1 metro na vertical, eu vou andar 3 metros na horizontal. Então, só para ter uma relaçãozinha aqui de novo, né? 1 metro na vertical, eu vou andar 3 metros na horizontal. Então, eu tenho aqui 3 metros. Então, é uma relação aí que vai me dar uma inclinação. Essa inclinação, essa rampa aqui que eu vou criar, né? Essa rampa criada, ela vai ser essa rampa aqui que a gente está olhando no talude, né? Então, é como se eu estivesse olhando essa rampa aqui. A inclinação, ela está aqui, ó, nessa relação entre 1 metro com 3 metros. Então, eu vou ter um ângulo de inclinação ali que eu vou calcular, tá? Para que a gente faz isso? Para que não corra aqui erosão do solo, perca do solo, entre outras coisas, né? Vocês já ouviram falar vou perguntar no chat, mas vocês já ouviram falar de uma relação chamada de empolamento? Alguém já ouviu falar sobre empolamento? Quer falar um pouquinho sobre isso, uma definição? Já ouviram falar de empolamento ou não? Não? Então, beleza. O empolamento, ele é uma relação, principalmente do solo, do tipo de solo que eu tenho. Daqui a pouco nós vamos falar do empolamento, mas qual que é o problema? O empolamento, ele está muito relacionado ao quanto de solo que eu vou tirar ou colocar naquele local por causa do fator de empolamento. Um solo no estado original, ele é diferente de um solo escavado, né? A porosidade, o volume muda por causa de você ter retirado ele do seu estado natural. Esse fator de empolamento é essa diferença entre um solo solto e um solo no estado natural. Nós chamamos isso de fator de empolamento. Bem, para terminar aqui em relação de talude, a gente pode ter também taludes mistos. Seria, por exemplo, eu ter um talude aqui de corte e depois ter um talude de aterro. Já viram na rodovia? Às vezes na rodovia você tem esse aspecto de patamar aqui, que a gente tem aí normalmente talude de corte, talude de aterro, talude de corte, talude de aterro. Então eu tenho dois tipos de taludes aqui, taludes de aterro e taludes de corte. Na rodovia é uma coisa interessante porque às vezes a gente encontra seixos ou pedras lá, né? Aqui na Castelinha você vai ver isso bem definido. Às vezes a gente tem ali um solo que é bem rochoso. Então, os caras fazem inclinações praticamente quase de 90 graus ali, né? Porque ele não vai ter problema ali com desgaste da rocha, não vai ter problema de escorregamento, porque não tem solo em si. Já é seixo ou rocha mesmo. Então, você consegue ter uma inclinação maior. Então, tem dois tipos de talude aqui.
Talude quando eu retiro o solo, que vai ser o talude de corte, e talude quando eu coloco o solo, que é o meu talude de aterro. Aqui está os dois, né? Corte e aterro. Então, eu tenho aqui um talude que nós chamamos de seção mista, tá? Eu estou trazendo mais as definições, tá, gente? Existe a forma para a gente fazer cálculo, para calcular os volumes e essas inclinações também de corte e aterro. Bem, seguindo aqui, para que a gente faz, então, esses cortes e aterros, esses taludes? Principalmente para evitar uma erosão do solo. A erosão do solo, ela tem vários aspectos que a gente precisa observar quando a gente calcula o valor de erosão do solo. Existe uma fórmula chamada USLE, que é uma fórmula que calcula o fator de erosão daquele tipo de solo. Cada tipo de solo ele tem uma relação, né? Sítio, argila e areia. Então, dependendo do tipo de solo, como eu estava dizendo anteriormente, você tem que dimensionar muito bem o tipo de talude, senão você acaba tendo esse problema aqui, ó. Tudo isso que você está enxergando aqui, ó, você vai ver que são erosões do solo. Então, aqui é uma erosão do solo, aqui eu tenho uma outra erosão do solo, tem aqui uma outra erosão do solo. Essas erosões, elas acabam acontecendo por causa do desgaste ou má dimensionamento desses taludes que a gente tem construído ao longo de um determinado local. Então, por exemplo, aqui, se você reparar essa linha pontilhada, você vai ver que tem coisa que está para cima da linha pontilhada e tem coisa que está para baixo da linha pontilhada. Tudo que está para baixo dessa linha pontilhada foram cortes feitos no terreno. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corte feito no terreno, aqui eu tenho outro corte feito no meu terreno. Agora, tudo que está para cima da linha pontilhada são aterros. Então, tudo que eu tenho aqui para cima foram aterrados, né? Então, tem uma área aterrada aqui e tem uma outra área aterrada aqui. Se eu não dimensiono bem esse corte, esse aterro, isso vai gerar essas relações de erosão no meu solo posteriormente. Principalmente por causa de força da água, né? Não sei se vocês sabem, lembra da física? A água ela apresenta uma força cinética. Quando ela cai no solo, existe um impacto, principalmente da gota de água de chuva, sobre aquele solo. Se aquele solo não está coberto, você vai ter problemas com isso, né? Você vai ter muitas vezes erosão do solo. Eu tenho até um livro aqui em casa que eu acho muito bacana, um livro que eu guardo aqui comigo, que são tipos de planta que a gente utiliza para a gente fechar esses taludes, né? É interessante que cada tipo de planta, normalmente são plantas mais forrageiras, plantas que elas cobrem bem o solo, não é necessariamente só grama, tá? Cada planta ela tem um aspecto interessante, porque às vezes o formato da raiz dela, o formato da projeção de raiz já segura o seu aterro, já segura o seu talude. É uma coisa interessante de observar. Eu até ia mostrar o livro aqui, mas que eu estou com a câmera fechada, não vou mostrar. Mas é um livro interessante de trabalhar. Ele trabalha com algumas malhas. Então, dependendo do tipo de espécie, você consegue conter essa erosão que acontece no solo dentro do seu talude. Então, é importante também que você tenha alguma ação, né, sobre o talude. Não simplesmente faça ele e deixe a terra com o solo exposto ali. É interessante também que você cubra essa terra. Por quê? Quando você cobre, você diminui essa força cinética da chuva sobre o solo. Então, você diminui o que nós chamamos de escoamento superficial do solo. Então, você melhora aí a qualidade da região que você está trabalhando. Nada a ver com topografia, né? Mas tem tudo a ver porque está relacionado ao dimensionamento, né? Mas eu acho muito interessante. Bem, falando um pouco então sobre o empolamento, que é uma relação que a gente vê em talude, basicamente é o aumento do volume de solo retirado do seu estado natural. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, vamos dizer que você tem lá um determinado local, e aí você escava esse local, você tira um tanto de solo desse determinado local. Então, eu tinha um solo aqui, então eu tinha lá, solo. E aí, esse solo, você tira lá 1 metro cúbico de terra, um exemplo. Eu vou dar um exemplo numérico aqui, só para vocês entenderem. O que acontece? Esse solo que estava aqui, que você retirou, você vai colocar ele em outro determinado local. Então, vamos dizer que você vai colocar ele em uma outra região. Então, você vai lá e coloca esse solo numa outra região. Só que quando você coloca nessa outra região, ele vai estar solto. Então, você vai ter o solo aqui no aspecto mais solto, né? Então, esse solo aqui, ele está não agregado como esse. Isso vai fazer com que esse solo que está solto, ele tenha um volume maior. Então, às vezes, por exemplo, aqui ele tem 1 metro cúbico, só que aqui, às vezes, você tem um pouco mais de 1 metro cúbico, quando ele deu 1 metro cúbico e meio.
Por quê? Por causa que tem esse fator de empolamento. O fator de empolamento está relacionado com quando você volta, quando você quer voltar para o estado natural. Então, quando eu tenho esse solo aqui, agora eu quero fazer ele voltar em 1 metro cúbico, quando você, isso aqui é uma coisa interessante, você tirou 1 metro cúbico e virou 1 metro cúbico e meio. Na hora que você volta isso, não necessariamente você vai usar só 1 metro cúbico e meio, porque tem um fator de empolamento aqui. Às vezes pode ser que falte terra, porque você vai ter que compactar essa terra, né? Então, normalmente quando você quer fazer esse caminho inverso, você vai ter que fazer uma compactação do solo. Então, esse fator de empolamento é um fator que a gente calcula quando a gente está fazendo principalmente terraplanagem. É um fator que a gente precisa calcular para saber a quantidade de volume de terra que eu vou ter que utilizar. Por quê? Quando a gente tem esse volume de terra calculado, uma coisa interessante é que a gente pode calcular o número de caminhões necessários para carregar uma determinada quantidade de solo, tanto para tirar da área, por exemplo, um bota fora, ou, ou para trazer para a área que você precisa aterrar, né? Então, quando você está fazendo um corte, às vezes sobra terra, e aí você vai ter que fazer para algum botar fora, para saber o quanto de solo você vai levar. E também o contrário, quando você vai comprar o solo de um determinado local, se você calcular, a regra é, se você calcular, por exemplo, o volume, precisa de 1 metro cúbico. O topógrafo falou que aqui era um volume de 1 metro cúbico de solo. Se você pedir 1 metro cúbico, vai faltar solo, porque em 1 metro cúbico, um exemplo aqui, você teria que comprar 1,5 metros cúbicos por causa do empolamento, porque agora esse solo mais solto, esse fator de empolamento, ele faz com que você tenha que ter mais solo para poder cobrir 1 metro cúbico de solo em um determinado local. Aqui é só explanando bem por cima, mas essa é a relação do empolamento. Beleza, gente? Consegue entender essa relaçãozinha do empolamento? Ok? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Não, não, não. O que que é não? Então tá bom. Beleza, alguma dúvida aqui? Aqui é mais uma parte mais teórica aqui, tá? Falta 4 minutinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do Zoom e vou voltar no Zoom e queria mostrar aqui uma relação de alguns cálculos de curva de nível para a gente fechar a nossa aula de hoje. Pode ser? Falta aí 3 minutos para acabar o Zoom. Eu não queria começar a falar e cair aqui. Então eu vou sair do Zoom, vou deixar isso daqui transformando aqui em vídeo e eu vou voltar no Zoom novamente. Tudo bem?